E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu quero falar com vocês sobre a tradução do livro de Mórmon. E eu vou tirar a maior parte desse conteúdo de um artigo que está lá nos tópicos do Evangelho no site da igreja e também no aplicativo Biblioteca do Evangelho. Então, vamos lá. Primeira coisa, o livro de Mórmon é um livro de escrituras sagradas que é a pedra fundamental da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. O profeta Joseph Smith disse que não havia outro livro mais correto do que esse. E eu tenho planejado um outro vídeo para falar sobre as alterações que foram feitas do manuscrito original, né, para as edições que nós temos hoje. Porque algumas pessoas dizem, foram feitas várias alterações, esse é o livro mais correto, como isso aconteceu, mas vou deixar para outro dia. Hoje eu quero falar como aconteceu a tradução do livro de Mórmon. Então vamos lá. Joseph, ele disse várias vezes que traduziu pelo dom e poder de Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que no dia 21 de setembro de 1823, isso está lá no comecinho do livro de Mórmon, também está na Pérola de Grande Valor, a história de Joseph Smith, que ele lá em Nova York, ele recebeu a visita do anjo Moroni. Esse anjo disse para ele que Deus tinha uma obra para que Joseph executasse. Disse que havia um livro escondido que estava escrito em placas de ouro e que neste registro havia um relato dos antigos habitantes aqui desse continente, as Américas. O livro, ele estava numa colina, eu tive a oportunidade de visitar e ficava não muito distante da fazenda lá do pai dele. E ele realmente obteve essas placas depois de alguns anos de preparação e traduziu o livro de Mórmon. O que Moroni encarregou Joseph? Dele traduzir esse livro de uma língua antiga que Joseph não conhecia. Aliás, Joseph tinha muita pouca educação formal. O livro de Mórmon, nós sabemos, ele foi escrito em egípcio reformado. A esposa de Joseph disse que se fosse apenas pelas habilidades de Joseph, ele nunca conseguiria escrever, porque ele não era nem capaz, disse ela, de escrever ou ditar uma carta coerente, muito menos um livro como o livro de Mórmon. Joseph, ele recebeu as placas, como eu falei para vocês, desde a primeira visitação até ele receber as placas, ele teve uma preparação. Então, em setembro de 1827, é que ele foi encarregado das placas, e aí ele começou a traduzir na primavera dos Estados Unidos seguinte, com Emma Smith, a esposa dele, depois Martin Harris servindo como escreventes, porque ele traduzia e alguém escrevia, né? Enquanto ele editava a tradução, alguém escrevia. Essa primeira parte da tradução gerou 116 páginas, que elas foram perdidas. É a história das 116 páginas perdidas, que eu já falei nesse canal, também já falei no canal da Central das Escrituras, vocês podem conferir lá. Joseph, ele começou a retraduzir em 1829 e isso compõe quase o texto total que nós temos hoje no livro de Mórmon. Então, 500 páginas nos Estados Unidos. Eu tenho inclusive aqui, vou mostrar para vocês, não é o original, mas é uma réplica do livro de Mórmon original. A Martin Harris, como eu falei para vocês, ele serviu um pouco como escrevente, mas o que ajudou mais Joseph Smith foi Oliver Cowdery. Ele é que foi o principal escrevente enquanto Joseph traduzia. Ele disse: "Esses foram dias inovidáveis, ouvir o som de uma voz dita pela inspiração do céu." O manuscrito que Joseph ditou para Oliver Cowdery e com alguns outros que ajudaram, alguns da família Whitmer, ele é conhecido hoje como o manuscrito original, e só 28% deste manuscrito original existe. Mas quando o Joseph levou o manuscrito, aliás, quando ele estava prestes a imprimir o livro de Mórmon, né, precisava de um manuscrito, ele falou para Oliver Cowdery fazer uma cópia. Então, essa outra cópia é considerada como o segundo manuscrito, né, que foi usado pela gráfica para poder produzir essas primeiras cópias. Agora, essa primeira cópia do livro de Mórmon, ela tem erros gramaticais,
né? É normal quando você copia à mão um registro do outro, você omitir alguns pontos, fazer algumas mudanças, e isso parece que aconteceu entre o manuscrito original e esse segundo manuscrito. Também, quando o manuscrito ele foi transformado em livro, lembra que naquela época o processo de impressão era completamente diferente do que a gente tem hoje, era muito difícil. Eu fiz um vídeo sobre como foi esse processo, vou deixar aí também para vocês assistirem. Mas se perpetuou alguns errinhos. Aliás, quando Joseph estava traduzindo, ele não falava ponto, vírgula, travessão. Não, ele ia falando as coisas que o Espírito ia revelando para ele. E nós já vamos falar mais sobre esses métodos de tradução. Mas Oliver ia escrevendo e não necessariamente tinha ponto, vírgula. Então essas coisas, elas estavam omissas daquele manuscrito. E por isso o tipógrafo foi quem incluiu a pontuação quando estava preparando o texto para impressão. Então, com exceção da pontuação, da formatação e outros elementos de composição gráfica, pequenos ajustes necessários para corrigir os erros de cópia dos escreventes, a cópia dita se tornou o texto da primeira edição do livro impresso. Deixa eu falar um pouco para vocês sobre os instrumentos que foram usados nesse processo de tradução. Muitos relatos da Bíblia mostram que Deus transmitiu revelações a seus profetas de várias maneiras. Elias, por exemplo, ele aprendeu que Deus falou não por meio do fogo, do vento, de um terremoto, mas através de uma voz mansa e delicada. Paulo e os outros apóstolos antigos às vezes se comunicavam com anjos e ocasionalmente com o Senhor Jesus Cristo. Em outras ocasiões, a revelação veio de forma de sonhos ou visões, tais como as revelações de Pedro, de pregar o evangelho aos gentios, que ele teve uma visão sobre os animais impuros. Então, objetos sagrados também eram usados, às vezes, para se obter revelação ou conhecer a vontade divina. O Urim Tumim da antiguidade é um deles. O profeta Joseph Smith, ele é um profeta de Deus. E ele foi chamado para traduzir um livro antigo no seu próprio idioma. Isso, gente, totalizou 500 páginas de escrituras impressas em inglês. No português tem um pouco mais. Então veja, foi uma tarefa incrível, porque o livro de Mórmon é a base da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Como eu falei para você, é a pedra angular. Milhões de pessoas acreditam que esse é um livro inspirado por Deus. Como ele ia tirar isso da cabeça? Mas vamos voltar ao assunto dos métodos que eu estava falando para vocês. Joseph Smith, os escreventes, eles tinham 2 instrumentos básicos que foram usados na tradução do livro de Mórmon. Aqueles que testemunharam esse processo de tradução, eles falavam que Joseph Smith olhava para esses instrumentos e as palavras de escrituras apareciam em inglês. Um dos instrumentos é chamado no livro de Mórmon de intérpretes e é mais conhecido pelos santos dos últimos dias hoje como Urim Tumim. Joseph encontrou estes intérpretes, Urim Tumim, junto com as placas. Quando ele foi lá para remover as placas, estava lá Urim Tumim, tinha outros objetos como a espada de Labão. Joseph Smith descreveu eles como 2 pedrinhas transparentes que ficavam presas a um metal, parecido com óculos, como vocês estão vendo aqui. Então, quando ele olhava aquilo, era revelado a palavra para ele. O livro de Mórmon se refere a esses instrumentos, juntamente com o peitoral, como um dispositivo guardado e preservado pela mão do Senhor, e entregue de geração em geração para interpretação de línguas. O outro instrumento que Joseph Smith descobriu, alguns anos anteriores dele ter as placas de ouro, é uma pequena pedra oval, chamada Pedra do Vidente. A igreja é possuidora dessa peça, Urim Tumim. Ele foi reclamado pelo anjo morando depois que Joseph terminou a tradução, junto com as placas. Mas essa pedra a igreja tem, inclusive publicou uma foto alguns anos atrás, eu vou mostrar para você. Essa é chamada Pedra do Vidente. Bom, Joseph era um jovem, ele tinha esse dom da vidência, como as pessoas falavam naquela época, e ele não compreendia totalmente o chamado profético dele, Então, alguns desses dons, às vezes, ele usava para outros propósitos que não fosse a tradução, mas logo ele entendeu.
várias repreensões do anjo Moroni e também do próprio Deus. Ele foi aprendendo o papel dele e ele usou a pedra do vidente para fazer a tradução. Agora, o quanto que foi usado da pedra do vidente, o quanto que foi usado do Urim Tumim e quanto que Joseph traduziu sem esses objetos, porque eu acredito que quando ele fala pelo dom e poder de Deus, ele está dizendo que o Senhor pode revelar a compreensão daquelas escrituras antigas das várias maneiras que Deus se manifesta nas escrituras. Então, eu vejo, essa é uma interpretação minha, não está lá no texto, tá? Eu estou falando por mim. Eu acredito que Joseph, no começo da tradução, precisava desses instrumentos para conseguir alcançar entendimento sobre o significado das escrituras que ele estava traduzindo. Mas à medida que ele aprendia mais e mais como a revelação funcionava, ele foi deixando tanto a pedra do vidente como o Urim Tumim, e ele conseguia receber essas revelações por si mesmo. Algumas pessoas que viram o processo de tradução diz que Joseph pegava a pedra do vidente, colocava a pedra do vidente dentro de um chapéu e cobria a face para poder excluir toda a luz que estava vindo de fora e discernir exatamente a palavra que aparecia. Para nós pode parecer algo muito estranho, né? Você querer, até uma imagem, se você vê na figura, você vê um homem no chapéu, assim, procurando receber revelação. Mas, assim, nem é tão estranho pensar isso, porque se você vai para a rua, quando tá um dia bem ensolarado, cadê meu celular? Aqui. Tá um dia bem ensolarado, você nem consegue ver direito, né? Porque é tão forte que, embora a luz do celular seja forte, imagina você estar num sol, meio-dia, no meio da praia, você não consegue ver direito, você tem que tirar um pouco a luz para ver. Então, é uma ideia de como talvez funcionasse, ele tinha que remover a luz para conseguir ver. O fato é, meus irmãos, que nós não sabemos exatamente, porque Joseph não deu muitos detalhes sobre o processo de tradução. Ele simplesmente falou, e eu repito, foi pelo dom e poder de Deus. Agora, nós, membros da igreja hoje em dia, nós dizemos, quando nós contamos a história sobre a tradução, que Joseph usou as duas pedras presas a um aro, que estavam conectadas ao peitoral, e esse é o Urim Tumim. Só que para Joseph, provavelmente, o Urim Tumim não era apenas esses objetos que ele encontrou com as placas. A pedra do vidente poderia ser considerado Urim Tumim também. Urim Tumim pode significar, então, um gênero de vários instrumentos que ajudam a receber revelação. Algumas pessoas, elas rejeitam a alegação sobre instrumentos físicos que foram utilizados no processo de tradução divina. Mas, veja só, tais auxílios sempre tiveram nas Escrituras. A gente vê, além do Urim Tumim, que é mencionado na Bíblia, no livro de Mórmon, a gente vê que outros instrumentos físicos que foram usados para acessar o poder de Deus foram a vara de Arão, a serpente de bronze, óleos consagrados para unção, a arca da aliança, até mesmo a terra do chão misturado com saliva para curar o óleo de um homem cego, né, que o Salvador usou e que a gente vai estudar no Vem Segue-me. O que nós lemos lá no prefácio da edição de 1830, essa aqui do livro de Mórmon, é o seguinte, né, tá em inglês. Mas ele diz aqui que gostaria de informar que traduzir pelo dom e poder de Deus. E Joseph já tinha sofrido muita perseguição por causa que ele, na época da primeira visão, ele já tinha falado sobre aquela visão. Então, os pais foram perseguidos, os irmãos foram perseguidos, as irmãs. Então, Joseph queria evitar tudo isso e falou, foi pelo dom e poder de Deus. Mas veja só, os escribas e os outros que observaram a tradução, eles deixaram muitos relatos. Alguns desses relatos indicam que Joseph estudou os caracteres das placas. A maioria dos relatos fala do uso do Urim Tumim, seja os intérpretes ou a pedra do vidente. E muitos relatos mencionam que ele usou uma única pedra. De acordo com esses relatos, Joseph colocava os intérpretes ou a pedra do vidente em um chapéu, como eu disse para vocês. Aí ele colocava o seu rosto contra o chapéu para bloquear a luz de fora e lia em voz alta as palavras em inglês que apareciam lá naquela pedra. O processo
Está descrito no livro de Mórmon também, né? Pelo menos tem uma passagem lá que fala que a pedra brilhará na escuridão como luz. Pois é, pode ser que essa passagem estava se referindo ao processo de tradução que Joseph faria no futuro. Os escreventes que ajudaram com a tradução, sem dúvida alguma, acreditavam que Joseph traduziu pelo poder divino. A esposa do próprio Joseph, a Emma, disse que com frequência escrevia dia após dia, em uma pequena mesa em sua casa em Harmony, Pensilvânia. E essa imagem que ela descreveu, Joseph sentado, com o rosto enterrado em seu chapéu, com a pedra nele, ditando hora após hora, com nada entre eles, né? E Emma disse ainda que as placas sempre estavam sobre a mesa, sem nenhuma tentativa de simulação, envolvida em uma pequena toalha de mesa de linho. Quando perguntaram se Joseph havia ditado a partir da Bíblia ou de um manuscrito que ele havia preparado anteriormente, Emma disse: não, claro que não. Ele não tinha nenhum manuscrito, nenhum livro para ler. Emma disse, né, para o filho Joseph Smith III, que cresceu sem o pai, porque foi assassinado, né, o pai dele, Joseph Smith, disse o seguinte: o livro de Mórmon possui autenticidade divina. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu estou convencida de que nenhum homem poderia ter ditado o conteúdo dos manuscritos, a não ser por inspiração. Ou quando lhe servi de escrevente, seu pai, Joseph, ditava para mim por horas a fio, e ao voltar das refeições ou outras interrupções, ele retomava o trabalho exatamente onde parara, sem nem sequer olhar o manuscrito ou pedir que lhe lesse algum trecho. Olha só que incrível. Outro escrevente, que foi Martin Harris, que financiou boa parte da publicação do primeiro livro de Mórmon, sentava-se à mesa na frente de Joseph Smith e escrevia as palavras que Joseph ditava. Harris relatou posteriormente que quando Joseph usava a pedra do dividente para traduzir, as frases apareciam. Joseph lia essas frases em voz alta e depois de escrever as palavras, Harris dizia: escrito. Um conhecido que entrevistou Martin Harris registrou que ele disse que Joseph possuía uma pedra dividente pela qual ele era capacitado a traduzir também a partir do Urim Tumim. E para sua conveniência, depois ele usava a pedra do vidente. O principal escrevente, que foi Oliver Cowdery, testemunhou sob juramento em 1831 que Joseph Smith encontrou com as placas, das quais ele traduziu o livro, duas pedras transparentes que lembravam vidro, presas a aros de prata, que ao olhar através delas, ele podia ler em inglês os caracteres em egípcio reformado, que estavam gravados nas placas. No outono de 1830, o Oliver Cowdery visitou o Union Village, no estado de Ohio, e falou sobre a tradução do livro de Mórmon. Logo depois, um morador da vila relatou que a tradução foi realizada por meio de duas pedras transparentes na forma de lentes através das quais o tradutor olhava para a gravação. Pois bem, pessoal, é isso que eu tinha que falar para vocês sobre a tradução do livro de Mórmon. Aí você pergunta, mas Lucas, então Joseph Smith usou a pedra do vidente, Urim Tumim? Sim, usou as duas pedras. O quanto que usou de cada uma, eu não sei, mas ele era um profeta de Deus. E com esses instrumentos, né, ele era um profeta que estava aprendendo a ser profeta. Não havia profetas precessores que ele conheceu. Ele tinha sido chamado para iniciar uma nova dispensação. E o Senhor concedeu esses objetos para que ele pudesse realizar esse trabalho. Lembra que ele não era culto. Na verdade, ele tinha pouquíssima formação, comparado hoje à segunda série do primário, talvez fazer algumas contas básicas, mas nem uma carta ele conseguia escrever direito. E o Senhor, então, ordenou que ele fizesse esse trabalho. Pelo dom e poder de Deus, ele fez. Agora, tem uma ocasião em que Oliver Cowdery sente o desejo, né? O escrevente Joseph sente o desejo de traduzir também. E é a história que a gente lá tem no comecinho de Doutrina e Convênios. Está lá em Doutrina e Convênios 8, né? E o Senhor diz para ele que eis que falarei a tua mente em teu coração pelo Espírito Santo que virá sobre ti e habitará em teu coração. Então, o Senhor está ensinando para Oliver Cowdery o processo de revelação aqui, né? Como ele pode receber entendimento da palavra de Deus.
E diz assim: lembra-te de que sem fé nada podes fazer, portanto, pede com fé. Não trate essas coisas levianamente, não peças o que não deves. E aí, quando a gente vai para a seção 9 de Doutrina e Convênios, a gente vê que Oliver não foi capaz de traduzir como Joseph faria. Ele teve muita dificuldade. E o Senhor responde para ele assim: eis que te digo, meu filho, que por não teres traduzido conforme me havias pedido e começado outra vez a escrever para meu servo Joseph Smith Jr., desejo que assim continues, até que tenhas terminado esse registro que confiei a ele. Então, eis que te concederei poder para ajudares a traduzir outros registros que tenho. Sê paciente, meu filho, porque isso é segundo minha sabedoria. E não convém que traduzas nesse momento. Eis que o trabalho para o qual é chamado é escrever para meu servo Joseph. E aí, a lição que eu quero enfatizar para terminar esse vídeo está no 7 a 9, diz assim: eis que não compreendeste. Então, aquele professor, que mais tarde vai se tornar um advogado, Oliver Cowdery, o segundo elder da igreja, que vai ser testemunha de grandes eventos da restauração, ele diz que tem o desejo de traduzir, mas o Senhor diz, não, os cultos não vão traduzir, né? As pessoas não, você não é chamado a traduzir. Você tem o desejo, é bom que você tenha esse desejo, mas eu vou te ajudar a traduzir outros registros. Agora, o livro de Mormon é Joseph que tem que fazer. E aí, Oliver não conseguiu traduzir porque ele pensou que era apenas olhar que a palavra ia magicamente aparecer e ele ia poder realizar a mesma coisa que Joseph Smith. Eu não sei se ele pensou isso, mas se eu tivesse no lugar de Oliver, talvez eu pensasse, poxa, esse caipira aí, ele tá traduzindo esse registro antigo, me dá essa pedra que eu vou conseguir fazer a mesma coisa, né? Eu acho que ele não pensou desse jeito, mas só fico imaginando que se fosse eu, talvez eu pensaria assim, não é tão difícil assim. Essa pedra aí tem o poder de Deus e ela consegue manifestar essa verdade. Mas como eu falei para vocês, não era mágica. E o Senhor explicou: eis que não compreendeste, supuseste que eu concederia a ti, quando nada fizeste a não ser pedir-me. Mas eis que eu te digo que deves estudá-lo bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo. Se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito, portanto sentirás que está certo. Mas se não estiver certo, não terás tais sentimentos. Terá, porém, um estupor de pensamento, que te fará esquecer o que estiver errado. Portanto, não podes escrever aquilo que é sagrado, a não ser que te seja concedido por mim. Então aqui o Senhor está ensinando, a gente usa essa passagem para aprender sobre revelação para a nossa vida. Mas aqui tem um contexto. O Senhor está ensinando Oliver Cowdery de que não adianta ele apenas pedir, quero traduzir. Exigia um esforço, exigia estudo. E o processo de revelação tinha que vir depois que você fez o seu máximo, uma confirmação que aquilo era adequado e certo. Se não tivesse certo, ia vir um estupor de pensamento, de modo que aquele equívoco ia sair da sua mente. Mas você veja, Joseph, ele tinha que estudar esses caracteres, ele tinha que procurar aprender para conseguir ter a revelação que se era necessário. Então, acredito que esses instrumentos eles foram usados principalmente no começo da tradução, o Urim Tumim, seja a pedra do vidente, seja aquelas duas pedras transparentes que foram encontradas junto com as placas. Mas eu acho que Joseph foi progredindo de tal modo que a gente vê que a revelação fluía para Joseph sem a necessidade de instrumentos nos anos que se seguiram, né? Ele era um profeta que estava em comunhão com Deus e ele podia receber revelação e as ditar sem precisar de um auxílio de um instrumento. Mas isso foi muito necessário no começo para a tradução do livro de Mormon. Por fim, quero dizer para vocês que a crença no livro de Mormon é algo que pode ser obtido por revelação. Então você tem que ler essas escrituras, tem que considerar as coisas que são ditas aqui e tem que orar para perguntar a Deus se é ou não verdade. E eu quero dizer para vocês que o livro de Mormon é a palavra de Deus, é verdadeiro. Este livro foi escrito pelo poder de Deus. Não podia ser de outra maneira. Esse livro ele foi escrito por profetas antigos e foi traduzido em nossos dias pelo poder de Deus. E quão grato sou
por esse livro sagrado, está disponível para nós hoje. Então é isso que eu queria conversar com vocês. Se vocês tiverem outras perguntas sobre isso, vou deixar os artigos aí para que vocês possam recorrer. E nos encontramos num próximo vídeo. Abraço, pessoal!